Top 32 quarterbacks, vamos de baixo pra cima. 32º é uma categoria que tá separada. É o pior quarterback titular entrando na próxima temporada, que na minha opinião é o Baker Mayfield. Quarterback do Tampa Bay Buccaneers. Ele, cada vez mais o 2020 dele parece um ponto fora da curva. Se não fosse aquele jogo dele no dia de Natal contra o Denver Broncos, eu acho que as pessoas estariam muito mais em baixa e talvez ele não fosse nem o titular no Tampa Bay Buccaneers. Mas, assim, ele é um cara que teve aquele 2020 muito bom, mas depois disso foi trágico, os números dele horríveis. Ele foi literalmente o 39º em nota no Pro Football Focus na última temporada. Eu sei, tem 32 quarterbacks na liga titulares. 33º em EPA por jogada, 37º índice de passes completados acima da expectativa, 31º em jardas por tentativa. Pra mim, de todo... Porque a gente vai passar por alguns quarterbacks calouros, alguns quarterbacks jovens. Eles, pelo menos, você consegue pensar, tem uma chance, de repente, tudo encaixar. O Baker Mayfield, a gente... É ele, né? É o Baker Mayfield, é isso que a gente tá vendo agora. Não tem muita esperança de mudar, por isso que eu acho que ele é o pior titular entre os 32. Gabriel, então, essa já foi uma diferença. Eu tenho o Baker Mayfield aqui 3 posições acima do que você colocou. Eu tenho ele 29º. E é muito porque o jogo contra os Broncos na temporada passada, né, que foi aquele jogo muito atípico pela temporada que foi dos Rams, realmente ajudou muito o Baker Mayfield, mas também, se a gente lembrar, ele conseguiu aquela virada, por exemplo, contra os Raiders, se eu não me engano, numa terça-feira, na estreia dele pelos Rams, que foi uma virada muito interessante. Claro que os Raiders também estão longe de ter a melhor defesa da NFL, mas eu acho que a gente viu um pouquinho mais de coisa boa do que, pelo menos, eu esperava do Baker Mayfield na temporada passada. Claro que, como você falou, nada nem próximo do que aquele 2020 dele foi. Ele teve próximo naquele ano, né? É até engraçado, de ganhar do Kansas City Chiefs em Kansas City nos playoffs. Uhum. Ele levou os Browns para playoffs depois de muito tempo, enfim. A gente achava mesmo que ele fosse mudar o destino dos Browns e não mudou. Eu acho que se eu estou no critério o meu critério de desempate aqui nessa lista vai ser o seguinte: se eu precisar ganhar um jogo hoje com um time mediano, qual o jogador que eu coloco no meu time? E tem 3 quarterbacks que eu coloco abaixo do Baker Mayfield nessa lista. Por isso que eu coloquei ele um pouquinho acima do que você colocou na 32ª colocação. Justo. Eu não acho que ele foi o mesmo desde que ele se machucou em 2021. Pra mim, em 2022 a gente viu um quarterback mais limitado fisicamente. E aqui nessa lista é um pouco de projeção também, né? Então, eu preferiria ter o upside de alguns outros quarterbacks jovens que a gente vai passar agora, que é a segunda categoria, né? Que é a categoria incógnitas. São os quarterbacks que a gente eu pelo menos não sei muito o que esperar deles, né? E pode ser bom, pode ser ruim, mas tem muita coisa que a gente não sabe o que vai ser. 31º é o Sam Howell, do Washington Commanders. 30º é o Desmond Ridder, do Atlanta Falcons. 29º é o CJ Stroud, do Houston Texans. 28º, Anthony Richardson, do Indianapolis Colts. A gente vai passar por cada um individualmente. 27º, Bryce Young, do Carolina Panthers. 26º, Jordan Love, Green Bay Packers. 25º, Mac Jones, do New England Patriots. E 24º, Brock Purdy, do San Francisco 49ers. De baixo para cima, Sam Howell é basicamente um calouro, né? Ele jogou a última partida ali com o Commanders. É um cara que chegou a mostrar muito potencial em 2020, né? Mas em 2021 ele não jogou tão bem na Universidade da Carolina do Norte. Parece que vai ser o titular logo de cara. Não sei o quanto que ele vai conseguir segurar. Que até fazendo esse ranking aqui, principalmente quando eu olho para as estatísticas, o reserva dele, o Jacoby Brissett, ele aparece muito bem em várias das estatísticas, né? Então, o Sam Howell vai ter um trabalho para segurar o Jacoby Brissett, mas em algum momento, ele foi de 4ª rodada, se eu não me engano, em algum momento ele foi cotado na carreira dele. Quinta rodada. Ele chegou a ser cotado para ser uma das primeiras escolhas do draft, né? E o Commanders vai ter o Eric Bieniemy como coordenador ofensivo, então parece que ele vai ter todas as oportunidades, né? Com um time razoavelmente talentoso ao redor dele. O que você acha do Sam Howell?
Eu coloquei ele em último. Então a gente tá bem próximo. Você colocou 31º, eu coloquei 32º, e eu acho isso. Eu discordo, Gabriel, em geral, da categoria que você colocou o Sam Howell. Eu não consigo colocar hoje, por exemplo, o Sam Howell na mesma categoria de um cara igual o Bryce Young. E aí, muito por conta disso, durante o podcast a gente vai explicar melhor, né? Mas é porque eu acho que tem as incógnitas de calouro. E eu acho que o Sam Howell é basicamente um calouro, né? Porque ele titular uma partida só no ano passado e tudo mais. Mas eu acho que tem um nível de expectativa para um calouro igual o Sam Howell e um outro nível de expectativa muito acima para um cara igual, por exemplo, o Bryce Young ou o CJ Stroud. Mas enfim, eu concordo com você. Eu acho que o Washington Commanders, eles gostam muito do Sam Howell. Ele mostrou no ano passado algo parecido com o que a gente tinha visto do Daniel Jones, que a gente não sabia que ele era tão móvel igual ele foi durante a temporada. Nos jogos que ele jogou, que ele foi titular, foi até aquele jogo contra os Cowboys, ele até foi bem, ele mostrou uma habilidade com as pernas que é o que você precisa de um quarterback hoje. Eu acho que isso pode dar certo. Ele não é o maior quarterback, né? Então talvez a questão física pode ser um problema para ele, mas assim, o time dos Commanders, se a defesa continuar jogando bem, o grupo de wide receiver do Washington Commanders é um dos mais subestimados da NFL, eu acho que tem chance sim do Sam Howell subir nessa lista eventualmente, mas nesse momento a gente está falando de um cara que é como se fosse um calouro e um calouro de quinta rodada. Ele saiu lá de cima do draft e caiu até a quinta rodada, né, nas projeções pré-draft por um motivo. Eu acho que esse motivo é que eu acho que o teto do Sam Howell não é muito bom, por isso que ele está em último na minha lista. Para te trazer aos bastidores aqui, você ouvinte, o Caio também, é que eu achei que eu já estava com muita categoria, né? Então eu não quis fazer uma subcategoria, né? Mas em retrospecto, do Bryce Young para baixo devia ser uma categoria diferente, né? São quarterbacks que para esse ano a expectativa não é tão alta, né? De repente, incógnita plus pro Brock Purdy, Mac Jones, Jordan Love e Bryce Young, né? Gabriel, e até é engraçado, nos últimos anos eu lembro que a gente discordou muito no topo, no top 15. Nesse ano eu acho que a gente tem menos discordância no começo e olhando a parte de baixo aqui, tem muita coisa que a gente pensa diferente. Vamos passar pro 30º aqui, que é o Desmond Ridder, do Atlanta Falcons. E eu vi muita gente. Eu vi algumas pessoas que eu respeito a opinião que dissecaram e acreditam que ele mostrou alguma promessa ali na reta final dele como titular no Atlanta Falcons. Eu, sinceramente, não vi. E reassisti, não... Eu sei que ele teve um jogo bom contra o Tampa Bay Buccaneers na última semana, mas eu, sinceramente, eu não vi nada do Desmond Ridder de especial. Nada que me anime muito. Ele não toma tantas decisões ruins, né? Acho que pode o Sam Howell ser mais cru, eu coloquei ele pra baixo. Mas, sinceramente, não tem nada que me anime no Desmond Ridder. E de todos aqui, mesmo o Sam Howell tendo um reserva mais qualificado, o Desmond Ridder tem como reserva o Taylor Heinicke. Eu acho que é o que vai ter mais dificuldade. Se eu tivesse que apostar num desses quarterbacks aqui pra perder titularidade primeiro, seria o Desmond Ridder. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante que é a tomada de decisão, né? E um dos motivos do Desmond Ridder a tomada de decisão dele ser um pouquinho acima da média para um jogador com a experiência que ele tem na NFL é muito pela experiência que ele trazia do college, né? As projeções dele vindo do college, era um cara muito experiente que jogou muito lá na Universidade de Cincinnati, foram 4 anos como titular, então ele viu muita coisa, a estatura boa, não é muito móvel e tem um braço mediano. E foi exatamente isso que a gente viu na NFL. Eu concordo com você. Eu acho que hoje, para ganhar um jogo entre Desmond Ridder e Sam Howell, eu acho que eu iria com o Ridder. Por isso até que eu coloquei ele em 31º, que é uma posição abaixo do que você colocou. Mas eu concordo que o teto do Desmond Ridder eu tenho um pouquinho de dúvida. No ano passado ele não teve nenhum turnover, né? Aí ele foi titular em 4 jogos. Ganhou 2 e perdeu 2. Nenhum turnover, 2 passos para touchdown, não correu muito com a bola, mas também foram os 4 jogos contra defesas questionáveis. Você falou dos Bucs, já foi na última rodada, a defesa dos Saints na reta final foi uma defesa que jogou pior do que normalmente, depois de Ravens e Cardinals. Enfim, engraçado que eu achei interessante o que os Falcons e o que os Commanders fizeram nessa off-season em relação ao quarterback. Bro. Claramente eles estão dando um voto para esses dois jogadores que são basicamente calouros, né, que a gente coloca na parte de baixo da nossa lista, mas os dois times foram atrás de quarterbacks backups, né, os reservas experientes e veteranos, caso isso o plano A não dê certo, né? Os Commanders foram atrás do Jacoby Brissett
e os Falcons foram atrás do Taylor Heinicke, 2 dos principais e mais veteranos backups da NFL. 29º, CJ Stroud, quarterback do Houston Texans. Ele tá logo atrás dos companheiros de classe dele, Anthony Richardson, 28º do Carolina Panthers, 27º Bryce Young, Anthony Richardson, Colts, desculpa, e Bryce Young, Carolina Panthers. O meu ponto aqui para colocar o CJ Stroud atrás deles é que até muita gente defendia que ele era o mais pronto entre os três, e acho que até certo ponto é verdade, mas eu não vejo o Bryce Young uma distância considerável. Eu só acho que ele vai cometer menos erros do que o Anthony Richardson e o Bryce Young, mas ele vai fazer menos jogadas espetaculares. Por isso que eu coloco ele atrás dos dois. O Anthony Richardson, eu acho que o piso dele é interessante porque, principalmente com o Shane Steichen, que era o coordenador ofensivo do Jalen Hurts nos Eagles, e agora o head coach dos Colts, eu acho que o Anthony Richardson vai conseguir fazer muito do que o Jalen Hurts fazia como corredor. E eu acho que isso traz um piso pro desempenho dele. E o Bryce Young, pra mim, é o mais especial dos três como passador. E vai ser sempre. Ele não tem um corpo de recebedores, uma linha ofensiva espetacular na frente dele. Mas eu acho que a gente vai ter alguns passes ali do Bryce Young que a gente vai ver, caraca, ele é diferente mesmo. E o Bryce Young eu ainda acho que vai ser um cara mais pro fim da temporada, né? Conforme ele se acostumar ali com a velocidade do jogo. Então, sobre esses três, Gabriel, eu coloquei Bryce Young, CJ Stroud e Anthony Richardson. O top, ranqueando os três, né? Eles estão um pouquinho acima na minha lista. Eu coloquei 24º, 5º e 6º. Os três. O CJ Stroud foi a terceira maior diferença empatada aqui entre alguns jogadores que a gente fez na lista. Eu coloquei ele 4 acima do que você colocou. E assim, eu hoje... Você falou do Anthony Richardson, né? O teto dele é interessante, muito pelo fato da comissão técnica dos coaches, como você falou, mas eu acho que é o potencial do Richardson que é a coisa mais interessante, porque a gente viu muito pouco dele no college. Então, hoje, eu acho que o CJ Stroud está mais preparado, ele está mais pronto para a NFL do que o Richardson. O braço dele é melhor, pelo menos de imediato, do que o Anthony Richardson. Eu concordo em relação ao Bryce Young. Eu acho que a gente viu dele em Alabama, o fato de a gente estar olhando para ele e falar do tamanho dele, se basicamente o único problema dele, entre aspas, né, na NFL, eu acho que mostra muito o que ele sabe de futebol americano, o potencial que ele tem. Então, os rankings que eu tinha de quarterback antes do draft era Bryce Young, CJ Stroud e Anthony Richardson, então eu acho que eu mantenho eles nessa ordem para a temporada. 26º Jordan Love. É engraçado, né? Um cara da classe de 2020. 2020. Né? E ele é basicamente um rookie, né? Jogou muito pouco nesses últimos anos. Mas é difícil saber, por isso que ele tá na categoria incógnita, né? É muito difícil saber o que esperar do Jordan Love. Mas ele vai cair numa situação boa. Porque eu acho que o Matt LaFleur, ele é o cara ali da árvore Kyle Shanahan, que facilita a vida dos quarterbacks. Eu acho que o Jordan Love se encaixa no que o Matt LaFleur quer fazer um ataque. E eu apostaria que ele é bom o suficiente. Eu acho que ele é um cara que vai começar as 17 partidas como titular se não se machucar. Não vai ter ida pro banco por questões técnicas e tal. E eu acho que ele vai jogar bem. Eu acho que ele vai jogar razoavelmente bem, seria a minha aposta. Mas ainda assim é uma incógnita. Eu coloquei o Jordan Love, Gabriel, em 30º, ou seja, 4 posições abaixo do que você colocou, né? Que também tá empatado para a terceira maior diferença entre um jogador dessa lista. Você prefere hoje o Jordan Love do que o Bryce Young? Pelo fato do Jordan Love entrar num time um pouco melhor, com um head coach que eu confio mais, e por ele já estar há 3 anos treinando em no time da NFL, no mesmo time, eu acho que a parte mental do Jordan Love vai estar mais resolvida do que a do Bryce Young. Eu concordo, eu coloco ele bem abaixo, eu discordo disso. Em relação ao seguinte, o fato do Jordan Love não ter nem sido relacionado, se a gente lembrar, né, como calouro, eu tô bem preocupado com ele, pra te falar a verdade. Eu acho que a gente viu ele entrando um pouquinho naquele jogo contra o Philadelphia Eagles, né, quando o Rodgers machucou no ano passado. A gente viu ele jogando aquele jogo contra os Chiefs. Ele não foi nem relacionado para as partidas como calouro, o que
um cara que veio na primeira rodada, não conseguir nem ser o reserva dos Packers como calouro, eu tô bem preocupado. Eu coloco ele, como eu falei, em 30º, bem abaixo disso. Eu acho que realmente são duas incógnitas. Eu acho que o Jordan Love é como se fosse um calouro, igual a gente está falando do Desmond Ridder, do Sam Howell, do próprio Bryce Young, mas eu acho que o motivo dessas incógnitas é muito diferente. O Bryce Young é só porque ele está entrando na NFL agora. O Jordan Love, o próprio Desmond Ridder e o Sam Howell têm algo um pouquinho diferente, por isso que eu coloco eles até em categorias diferentes. Eu hoje, se eu for começar meu time na semana 1, eu pego o Bryce Young, o CJ Stroud ou o Anthony Richardson à frente do Jordan Love. Justo. 25º Mac Jones. Aqui é simples, ele teve um ano muito bom como calouro e um ano muito ruim no segundo dele. Qual que é o Mac Jones de verdade? Essa é a minha dúvida. O Mac Jones no meu, Gabriel, 23º. 23 aqui, que foi exatamente... duas posições só acima que você colocou. Eu acho isso. Eu acho ele foi o segundo, né, para calouro do ano, como ele foi calouro. Ano passado ele foi muito mal. Eu acho que o teto, por exemplo, como jogadores, como a gente falou, os calouros desse ano, é muito maior do que o do Mac Jones, obviamente. Mas eu coloquei ele um pouquinho acima, em uma categoria um pouquinho diferente, só pela experiência que ele já tem na NFL. Basicamente por isso, eu acho que no ranking do ano que vem, fatalmente o Bryce Young ou o CJ Stroud ou o próprio Anthony Richardson vão estar acima dele, ou talvez até um cara igual o Desmond Ridder ou o Sam Howell, mas hoje, acho que a experiência do Mac Jones, os Patriots sabem o que vão fazer dele, a gente vai saber o que vai acontecer, se ele vai continuar o quarterback nos Patriots para a temporada seguinte, mas eu acho que o fator experiência fez eu colocar o Mac Jones numa categoria diferente desses outros, não necessariamente por ser melhor, mas pelo fator experiência. O último aqui dessa categoria é o Brock Purdy, 24º, quarterback do San Francisco 49ers. Jogou muito bem na última temporada, mas eu acho que foi um pouco superestimado, porque o esquema do Kyle Shanahan nesse time do 49ers é basicamente ali uma doping, né? O PED, né? Porque maximiza muito, né? Eu acho que você pode botar muitos quarterbacks que eles conseguiriam ter um desempenho parecido com o Brock Purdy ou até melhor. E ele sofreu uma lesão, não é uma lesão simples, né? Não é que ele torceu o tornozelo, ele rompeu o ligamento e tal. E não é necessariamente simples romper o ligamento, mas do joelho, mas é um negócio direto. Ele rompeu o ligamento do cotovelo, né? Ele fez uma cirurgia no cotovelo direito, que é o braço que ele usa para passar a bola. E a gente viu esse tipo de lesão mudar a trajetória de jogadores, não só de futebol americano, mas também do beisebol. Então, ele é um cara que foi a última escolha do draft. Ele não necessariamente tem as melhores ferramentas físicas. E com essas ferramentas físicas comprometidas, eu acho que até o 24º pode ser bondoso com ele. Porque se fosse a gente levasse muito em conta o que ele fez no ano passado, ele deveria estar mais alto. Mas com essa questão física e sabendo o que o Kyle Shanahan faz pelos quarterbacks dele... E aqui a gente tá tentando ranquear pelo talento, né? Não é os que vão ter o melhor desempenho levando em consideração o time, né? São os 32 quarterbacks que a gente gostaria de ter na próxima temporada. Eu acho que 24º tá de bom tamanho. Eu acho que você foi muito bondoso com ele, pra falar a verdade. Eu coloquei ele 28º na minha lista. Também empatado daquela posição de 4 para baixo. Assim, de novo, se a gente olha para a classe de calouro desse ano, acho que todos os 3 jogadores, né, os 3 primeiros quarterbacks escolhidos, eu gosto mais do que o Brock Purdy e acho que se eles estivessem no mesmo sistema do Brock Purdy, fariam muito mais. Eles não têm a questão física e eles são mais talentosos. Tanto é que o Brock Purdy ele foi a última escolha do draft no ano passado. Eu acho que, de fato, ele entrou e ele fez jogadas muito boas, mas eu concordo muito com o que você fala que aquela sequência dele foi superestimada. Por vários motivos. Eu acho que muita coisa aconteceu do jeito... Estava do lado dos 49ers, o time dos 49ers é um absurdo de bom. O Kyle Shanahan faz todos os quarterbacks parecerem melhor. Enfim, eu acho que eu não consigo ver um cenário que eu pegaria o Brock Purdy ou colocaria ele à frente de um Bryce Young, por exemplo. Então, o Brock Purdy na minha lista é o 28º, logo ali à frente do Baker Mayfield, mas abaixo dessa classe de calor desse ano. Vamos passar para a próxima categoria, que é a categoria categoria ali de caras que não acrescentam muito, não retiram tanto e... tem muito...
acho que foi um bom efeito sonoro para explicar a categoria. Kenny Pickett, 23º, Jimmy Garoppolo, 22º do Las Vegas Raiders, 21º Ryan Tannehill, Tennessee Titans, 20º Derek Carr. Começando pelo Kenny Pickett, eu acho que pode ter discussão se ele deveria estar na categoria incógnita, mas eu gostei muito do que eu vi do Kenny Pickett na reta final, né? E até falei no podcast sobre jogadores que eu acredito que darão um salto na próxima temporada. Foi um dos que eu listei, o Kenny Pickett, porque eu acho que ele fez uma reta final muito boa. Eu acho que a linha ofensiva dos Steelers é melhor, ele vai ter mais um ano. O Matt Canada é um coordenador ofensivo que te enche os olhos? Não, mas eu gostei do que eu vi do Kenny Pickett. Ele é um pouco mais móvel do que as pessoas dão crédito para ele, e por isso que eu coloco ele na categoria de cima. O que você acha, Caio? Não, eu coloco ele bem abaixo. Eu coloco ele logo à frente do Brock Purdy e abaixo dos 3 calouros desse ano, né? Na minha lista seria o 27º, ou seja, 4 posições abaixo do que você colocou. Mas, assim, eu até acho que a gente viu coisas boas do Kenny Pickett no ano passado. Eu acho que ele tem uma mobilidade um pouquinho à frente do que a gente esperava, né? Quando o Pittsburgh Steelers pegou ele na primeira rodada. Eu acho que o fato dele, no quarto período, ele ter comandado, se não me engano, 4 campanhas para ganhar o jogo para o Pittsburgh Steelers, mostra algo interessante, mas assim, ele terminou o ano na participação dele. Lembrando que ele não foi titular no começo da temporada, né? Ele pegou a partir da semana 4, com o Mitchell Trubisky para o Pittsburgh Steelers, mas assim, 7 touchdowns, 9 interceptações, tem um jogo com mais de um passe para touchdown lançado, e eu concordo que o que está em torno dele, especialmente o elenco, não necessariamente o coordenador ofensivo, vai ser melhor, mas falando do quarterback especialmente, eu coloco o Kenny Pickett na mesma categoria de um quarterback que é quase que se fosse um calouro, só que o teto dele, para mim, está abaixo de outros jogadores. Vou falar mais uma vez, Bryce Young e o CJ Stroud, por exemplo. Então eu coloco ele um pouquinho abaixo do que você colocou. Jimmy Garoppolo vai ter uma dose de realidade, que é não jogar com o Kyle Shanahan, na minha opinião. Ele é um cara que vem de lesão, um cara que tem essa questão, né? Ele dificilmente consegue terminar uma temporada saudável, e sinceramente eu tenho uma expectativa bem baixa para ele no Las Vegas Raiders. Tem uma expectativa em geral baixa para a equipe. Vai ter até uma boa dupla de wide receivers, né? O Davante Adams e o Hunter Renfrow, mas eu sinceramente acho que o que fez os números do Jimmy Garoppolo serem tão bons nos últimos anos foi ele ter trabalhado com o Kyle Shanahan no San Francisco 49ers. Para mim, em termos de talento, ele não é. Não acho que ele é. Os números dele eu acho que são muito inflados. Gabriel, o primeiro nome nessa lista que a gente colocou exatamente na mesma posição. 22º também para mim, para o Jimmy Garoppolo. Eu acho o seguinte, eu concordo em relação ao choque de realidade que você falou de não jogar com o Kyle Shanahan, mas para um quarterback igual o Garoppolo, se tem algum time que ele poderia ter ido para esse choque de realidade não ser tão grande, é o Las Vegas Raiders, comandado por um cara que ele conhecia lá nos Patriots, que é o Josh McDaniels, né? O Josh McDaniels já conhece o Jimmy Garoppolo muito bem. Ele estava quando o Jimmy Garoppolo chega no New England Patriots, por exemplo. Naquela sequência, quando o Brady estava suspenso, o Jimmy Garoppolo tem bons jogos, que é até o que projeta para ele ser trocado para o San Francisco 49ers como uma escolha de segunda rodada. E é justamente jogando com o Josh McDaniels de coordenador ofensivo. Então, enfim, ele conhece o sistema. Eu acho que um dos motivos que eu coloquei ele muito para baixo, ou pelo menos não no top 20, é a questão da lesão. Porque, claro que lesão a gente não pode prever, mas quando um jogador se machuca todo ano, você sabe que ele vai se machucar todo ano, você tem que levar em consideração que esse jogador provavelmente não vai conseguir ficar mais saudável. E para mim é o caso do Jimmy Garoppolo, que é um quarterback decente, mas que a gente já viu o melhor que ele tem para produzir, o teto não é muito alto. Eu acho que ali um pouquinho fora do top 20 é o ranking certeiro, então eu e você colocamos no 22º. 21º Ryan Tannehill, Tennessee Titans. É um cara que, em determinados aspectos, é o oposto do Jimmy Garoppolo, né? Porque ele, Tennessee Titans, tem sido um time muito competitivo, mas não é um ataque que valoriza o quarterback, né? É um time que corre muito com a bola e tal, não tinha grandes talentos ali, profundidade no corpo de recebedores, né? Claro que teve o A.J. Brown e tal, mas nunca teve muita profundidade. Mas o Ryan Tannehill, no volume menor, ele sempre foi muito eficiente. A seta dele tá apontando para baixo, é claro, pela idade. E assim, se ele espirrar, eles vão colocar o Will Levis no lugar dele, né? Porque o Titans tá doido para continuar essa reformulação.
Mas eu ainda acho que o Ryan Tannehill, talento por talento, eu acho que ele é mais jogador do que o Jimmy Garoppolo. Se você coloca o Ryan Tannehill no lugar do Jimmy Garoppolo nesses anos do 49ers, eu acho que o 49ers estaria melhor. E por isso que eu coloco o Ryan Tannehill na frente dele. Eu acho que, bem justo, eu tenho o Ryan Tannehill na 20ª colocação, então é só uma posição acima do que você colocou, então tá bem parecido. Eu acho que a questão, ele não tem tantos problemas físicos, né? Claro que ele perdeu 7 jogos na temporada passada, mas antes disso ele tem sido um quarterback que fica mais saudável do que o Jimmy Garoppolo. Em 4 anos com o Ryan Tannehill, os Titans foram para os playoffs 3 vezes, mas se a gente olha para os 2 últimos anos do Ryan Tannehill, e até o motivo de eu não colocar ele mais acima nessa lista, ele vem dos 2 piores anos dele com o Tennessee Titans, né? Ele não lança mais de 20 ou 25 touchdowns dentro desses anos, 14 interceptações em 2021, que é a maior marca dele em Tennessee, o rating abaixo do 100, né? Algo que ele não tinha feito nos 2 primeiros anos, lá em Tennessee. Enfim, eu acho que o Ryan Tannehill já está um pouquinho do lado errado da carreira, né? Tá um pouquinho em decadência. Ainda acho que ele pode ser o quarterback titular, mas eu acho que 21º, né? Algo nessa área, nesse setor, eu acho que é o mais justo para ele mesmo. Lembrando que os Titans, quando trocam de coordenador ofensivo, né? Quando o Arthur Smith vai para os Falcons, usam o play action muito menos do que de costume. Isso também expõe algumas fragilidades no jogo do Ryan Tannehill, então o sistema também é muito importante para ele, assim como o Jimmy Garoppolo. Ele foi segundo colocado em EPA por jogada em 2020, 5ª maior nota no Pro Football Focus em 2020 também. Aí cai para 14º em 2021, 17º em 2022. Né? É um cara que a seta tá apontando para baixo, mas ainda assim eu coloco ele na frente do Jimmy Garoppolo. 20º, Derek Carr. Eu acho que ele é o pôster aqui dessa categoria. Ele é um cara ok. Ele, de vez em quando ele já foi pior nisso, né, de não esticar o campo, né, ele ainda regride ali às vezes, e a primeira vez que ele vai mudar de time na carreira, né, vai pro New Orleans Saints agora. Eu tenho visto no site de apostas os Saints como favoritos da divisão, e eu acho bem maluco, pra ser bem sincero, porque não confio muito no Derek Carr mudando de time, pra um time que não tem uma grande mente ofensiva, né, o Dennis Allen é o head coach. Então, acho que 20º lugar tá de bom tamanho pro Derek Carr, na minha opinião. Então, essa foi uma das maiores diferenças nossas, eu acho também muito pela categoria, né? E aí tem 2 formas diferentes de avaliar. Eu coloquei ele em 15º. Eu também não tô super impressionado, não acho que é o Derek Carr que a gente já viu lá. A gente tá falando de um cara que já foi pro Pro Bowl 4 vezes, né? Lá atrás. Mas... Pro Bowl pra quarterback é complicado, né? É engraçado que ele foi pro Pro Bowl no ano passado, né? Sem merecimento algum. Mas assim, a gente já viu o Derek Carr estando na conversa, por exemplo, para MVP. Se não me engano, ele já foi 3º para MVP na temporada, lá no começo da carreira. Não acho que a gente está falando desse Derek Carr. Mas eu acho assim, no ano passado nos Raiders, tudo deu errado, né? Eu acho que foi a adaptação dele com, por exemplo, um técnico novo, que era o Josh McDaniels, que eu até acho que não seja um grande treinador principal na NFL. Enfim, foi o pior ano do Derek Carr desde o ano de calouro, especialmente em termos de aproveitamento de passe e do passer rating, né? Mas assim, concordo que a gente está falando de um cara que está da média para baixo na NFL, mas eu ainda acho que ele pode ser um quarterback titular acima da média, né? Produzindo para um time igual, por exemplo, o Saints, que tem uma defesa melhor do que a dos Raiders, que a linha ofensiva tem algumas incertezas, mas que tem problemas de talento individual. Enfim, eu gosto um pouquinho mais do Derek Carr entrando nessa temporada. Eu coloquei no 15º, 5 posições acima. É uma das maiores diferenças até agora, né? Entre as nossas. A segunda maior. Isso, a segunda maior. Eu sinceramente não sou muito fã dele mudando de time. Eu simplesmente não acho que ele tem nada de especial nessa altura da carreira. Vamos para a próxima categoria, que é a categoria dependendo do time ao redor, quem sabe. Ou seja, se o time for bom ao redor, o quarterback pode jogar melhor. 19º, Daniel Jones, do New York Giants. 18º, Geno Smith, do Seattle Seahawks. 17º, Jared Goff, Detroit Lions. 16º, Justin Fields, Chicago Bears. Desses 4 aqui, vamos fazer um pouquinho diferente nessa categoria, Caio. Desses 4 aqui, qual que teve o maior gap na nossa avaliação? Né? O que estava para mais ou para menos na minha lista, para sua lista? Foi o Daniel Jones, eu coloquei ele 2 abaixo. Então até que a gente teve
bem Não, alinhada nessa. Eu até talvez eu discordo de ter colocado talvez o Justin Fields na mesma categoria desses outros quarterbacks. Mas, em geral, o ranking ficou bem parecido, né? Pelo menos por esses 4. O Daniel Jones, a questão que eu acho que... Assim, ele jogou bem em 2022, ainda mais levando em consideração os últimos anos dele. Mas um ataque muito simplificado. Muito, muito simplificado. E eu acho que a avaliação de muita gente sobre ele é influenciada pela campanha dos Giants, que foi uma campanha que muitas vitórias próximas, muitas vitórias ali que envolvem sorte. Eu acho que venceu muitos jogos por uma posse de bola só. Mas ele vai ser um pouco mais exigido esse ano, vai ter um corpo de recebedores melhor, vai ter uma linha ofensiva mais solidificada, o segundo ano do Brian Daboll, então há motivos para acreditar que ele pode evoluir. Mas nesse momento eu acho que o ano passado dele acabou sendo um pouco superestimado. Não, eu concordo muito. Eu acho que a coisa que eu mais gostei do jogo do Daniel Jones foi o fato dele ter diminuído muitos erros, né? A gente vê ele sofrendo muitos fumbles, e ele provavelmente ainda sofre mais do que ele deveria, e também tem a questão das interceptações. No ano passado, não só o Brian Daboll construiu um sistema ideal para um cara dentro das limitações do Daniel Jones, mas também ajudou ele em tomadas de decisão, ele diminuiu um pouquinho os erros. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu não consigo ver o Daniel Jones jogando muito melhor do que ele jogou na temporada passada. Eu acho que isso é um pouquinho que eu fico com o pé atrás com ele, mas eu consigo ver ele produzindo o que ele fez na temporada passada por mais aí 5 anos, se o Brian Daboll continuar lá e a comissão técnica dos Giants conseguir continuar fazendo um trabalho muito bom que eles têm feito, né? Então eu acho que isso. Eu acho que o teto do Daniel Jones talvez não seja muito mais alto do que a gente viu, mas eu acho que a consistência dele eu consigo enxergar ela se repetindo aí com o Brian Daboll nas sidelines. Entre os quarterbacks que jogaram pelo menos 200 snaps na última temporada, ele teve a menor distância média de alvos. Acho que explica bem o que eu falei sobre o ataque simplificado. 18º, Geno Smith, um cara que de forma legítima estava na discussão para MVP no início da temporada, caiu de nível ao longo do ano, mas ainda tem um ataque muito talentoso ao redor dele. E, assim, se ele for a média do que ele foi no ano passado, não só o cara dos 2 primeiros meses, ainda é um quarterback de um nível bem razoável. Eu concordo, é o meu 19º, né, o seu 18º. Eu acho que, como você falou, ele não vai ser um candidato para MVP todo ano da carreira dele. Isso eu acho que seria demais. Mas eu consigo enxergar o Geno Smith sendo um quarterback decente, um quarterback que está ali na média da NFL, que é muito mais do que a gente tinha visto dele antes da carreira e o que a gente esperava dele, né? A gente está falando de um jogador que foi segunda escolha de segunda rodada lá em 2013, não fez basicamente nada ao longo da carreira, e no 10º ano dele na NFL vai para o Pro Bowl, lidera a NFL em aproveitamento de passe. Enfim, o que você falou muito bem, a linha ofensiva do Seattle Seahawks entra em 2023 bem sólida. O grupo de wide receivers do Seattle Seahawks é um dos principais da NFL, ainda mais depois que a gente viu que eles fizeram no draft. O jogo corrido tem talento individual. Enfim, eu acho que o que está em torno do Geno Smith é o suficiente para fazer ele ali continuar sendo do categoria mediana, top 20, talvez top 15 quarterbacks da NFL, então eu estou com você nessa. 17º, Jared Goff, Detroit Lions. E assim, o Goff, o Geno e o Daniel Jones, eles têm uma semelhança que é a seguinte, né? Que são 3 caras que vêm dos melhores anos da carreira. Acho que é seguro dizer que o Jared Goff, talvez não em números, né? Porque teve aquele o ano do Super Bowl que ele jogou muito bem e tal, mas ele jogou muito bem na temporada passada. Só que é aí que entra esse exercício aqui. A gente não tá dizendo quem foram os melhores quarterbacks da última temporada. A gente tá projetando. E na hora de projetar, a gente tem que levar em consideração tudo que a gente viu do quarterback, né? Não é só o que a gente viu na temporada mais recente. Então o Jared Goff jogou muito bem na temporada passada, mas eu já vi o Jared Goff limitar esse time dos Rams, né? Eu já vi o Jared Goff jogar muito mal. Então, talvez ele poderia estar um pouco mais alto? Talvez, mas eu acho que 17º é bom pra ele, vai ter continuidade em Detroit, né? O coordenador permaneceu, tem uma boa linha ofensiva, um corpo de recebedores ok, mas pra mim aqui de muito pouco a diferença entre os 3 aqui, o Goff, o Smith e o Jones, mas eu acabo colocando o Jared Goff em 17º. Eu concordo com você. Eu acho que
ele chega em Detroit num ano muito ruim para os Lions, né? E aí tudo vai mal. E eu acho que isso meio que resume o Jared Goff. Se a situação está muito ruim, o Jared Goff vai continuar ruim. Ele não vai ser aquele cara que vai te dar um pouquinho de esperança nesse momento. Agora, se você ajeita a casinha um pouquinho, você não precisa nem ajeitar tanto igual você ajeita para outros times, mas se você ajeita um pouquinho, o Jared Goff dá conta do recado. Por exemplo, chega o coordenador ofensivo Ben Johnson, né? Que é muito melhor como coordenador ofensivo do que o Anthony Lynn, que estava nos Lions antes. Então eu acho que ele chega, os Lions ajeitam um pouquinho, por exemplo, a linha ofensiva, que é uma das melhores da NFL. O jogo corrido pode melhorar um pouquinho ainda, mas o grupo de recebedores é interessante. Enfim, eu acho que ajeitando um pouquinho o ataque, e você colocando um ataque ideal para o Jared Goff, ele consegue distribuir bem a bola, tem uma temporada interessante como ele teve no ano passado. Enfim, eu acho que o meio de tabela, que é o que a gente tem no Jared Goff, é muito justo, porque, de novo, ele não vai ser aquele cara que vai tirar o time da lama. Se o time tá andando e tá indo direitinho, o Jared Goff é o cara certo, igual ele é pro Detroit Lions. Qual posição que ele tá no seu? 16º, então uma posição só acima do que você colocou. Meu 16º é o Justin Fields. Qual posição que ele tá no seu? 17º. Por quê? Gabriel, vamos lá. Eu gosto muito do Justin Fields de um modo geral, mas eu ainda quero ver ele como passador, né? Eu acho que a gente vai entrar naquele debate que a gente até teve, vamos colocar aí 2 anos atrás, né? Falando do Lamar Jackson como lançando e correndo a bola. Mas eu acho que a questão do Justin Fields é essa. Eu já vi mais do Jared Goff, principalmente recentemente, do que a gente viu do Justin Fields. Eu acho que se a gente projetar o teto do Justin Fields talvez seja maior, mas vamos esperar ver ele jogando. Eu acho que eu espero que daqui a um ano, quando a gente fizer esse top 32 de novo, o Justin Fields vai estar acima. Eu acho que ele vai estar tendo uma categoria acima, porque a gente viu que ele pode ser um cara, ele tem algo especial no jogo dele. Mas entrando nessa temporada, o Jared Goff, na circunstância que ele está, e o Justin Fields, com o que ele tem ao redor, eu fico com um pouquinho mais de confiança no Jared Goff. Acho que eu tenho que projetar mais para ver o lado bom do Justin Fields como passador, porque ele foi muito mal lançando a bola, um absurdo correndo, né? Ele foi muito bem. Mas eu acho que eu quero ver um pouquinho mais do Justin Fields e acho que tem tudo para dar certo, tá? Porque os Bears fizeram uma season muito interessante, mas eu quero esperar um pouquinho até eu colocar ele mais acima. Justo, e assim, eu colocar em 16º, você colocar em 17º, inverter, a diferença é muito pouco aqui. Não é uma discordância relevante, muito grande, né? A questão é que, quando eu tava fazendo a lista, eu achei que poderia ser um dos nomes que o público ia discordar mais, o Justin Fields em 16º, mas eu concordo com você sobre a questão dele como passador. Eu acho que a temporada dele foi muito superestimada. Se eu não me engano, ele chegou a receber votos para um top 5 de MVP, que para mim ele foi o 9º colocado para MVP no ano passado. Que eu acho ele teve um voto para 5º. Eu acho que é muito superestimado o que ele fez. Ele foi muito especial como corredor, mas se você leva em conta o que ele fez como passador, ele foi um dos piores passadores, assim, entre os quarterbacks que foram titulares o ano inteiro, né? E o corpo de wide receivers melhorou bastante, que eu acho que vai ajudar muito. A linha ofensiva mais sólida. Ele não vai ter desculpas para não evoluir. E eu acho ele um quarterback muito talentoso, mas ele ainda não tá lá ainda, né? Ele pode vir a ser, e eu acredito que ele vai chegar lá, mas ele tem que evoluir muito como passador, né? E tudo bem, o que ele faz como corredor já garante um piso bem alto, né? Mas ele, pra mim, a temporada dele 2022, não sei, você concorda, Caio, que foi superestimada? Concordo, eu acho que, pra te falar a verdade, Gabriel, eu acho que assim, a temporada foi superestimada porque você vê aquela questão especial que ele tem no jogo dele, de fazer uma corrida especial, por exemplo, aquela corrida que ele teve contra o Miami Dolphins, 67 jardas, é um absurdo. Eu acho que, por conta disso, a gente termina o ano vendo vários highlights do Justin Fields. Então, eu acho que, nesse caso, dá uma impulsionada na temporada que ele teve. Então, nesse sentido, eu concordo. Mas a gente tá falando de um cara, né, Gabriel, que teve menos de 150 jardas passadas por partida na temporada. E esse ano, na atual NFL, você precisa produzir mais. E não é que a gente está falando de um cara que é calouro. Né? A gente está falando, o Justin Fields está indo para o 3º ano dele na NFL. Ele teve melhora do ano de calouro para a segunda temporada, mas como passador, essa melhora não foi nada o suficiente. Vamos avançar aqui agora para mais uma categoria. Agora a gente vai para a metade de cima da lista, né? É a categoria 2022 foi fora da curva ou é o novo normal? E tem 2 nomes. 14º, Deshaun Watson, do Cleveland Browns. 15º,
Russell Wilson do Denver Broncos, né? O Deshaun Watson, todo mundo sabe a história, né? Vale ressaltar que ele é um cara que foi acusado por 30 mulheres de assédio sexual. Ele não respondeu na vara criminal, ele foi processado, chegou a um acordo com um grupo grande das vítimas, ele foi suspenso por parte da última temporada, ele não jogou em 2021 porque ele estava fazendo greve, porque ele queria sair do Houston Texans, toda essa situação. Ele é o quarterback do Cleveland Browns agora e já foi na última temporada, jogou muito mal quando ele voltou, muito mal mesmo. Assim como o Russell Wilson jogou muito mal no Denver Broncos, assim, em nenhum momento os dois deram sinais de melhora. Eu coloco o Deshaun Watson na frente do Russell Wilson, Deshaun Watson em 14º, o Russell Wilson em 15º, porque ele é mais jovem. Então é mais provável um quarterback mais jovem retomar o bom nível do que um mais veterano. Mas o Russell Wilson vai ter agora o Sean Payton, que assim, é pra mim, um dos grandes gênios ofensivos aí do século XXI. Mas eu não sei, Caio, é difícil. É o nome da categoria. É o novo normal? Ou é o ponto fora da curva, né? Essa foi, Gabriel, a categoria das que você fez, a que eu mais gostei. Porque esses dois jogadores, eu também tenho até um outro nessa lista que eu vou falar depois, para mim são os mais difíceis de se avaliar. Eu coloquei eles basicamente na mesma posição. O Deshaun Watson em 13º, o Russell Wilson em 14º, ou seja, uma posição só diferente, o que pela margem de erro é a mesma coisa. Então a gente tá pensando na mesma... É meio que eles estão fazendo uma média, né? Porque se eles jogarem o melhor que eles fazem, os dois deviam ser top 7. Se eles jogarem como no ano passado, eles deveriam estar lá 25, 26. E aí meio que tira a média. Né? É interessante. Só pra gente destacar, né? Os dois tiveram um rating abaixo de 90, que hoje, na atual NFL, é algo quase que inadmissível. O Deshaun Watson, o rating dele foi igual o do Baker Mayfield, foi abaixo do Carson Wentz. Só pra gente ter uma comparação, eu concordo com você. Eu acho que os dois quarterbacks, eles entram em 2023 em circunstâncias melhores, falando do time especificamente. Eu acho que o Cleveland Browns melhorou muito o grupo de recebedores que tem. Eu acho que isso ajuda. A própria defesa dos Browns também melhorou, isso eu acho que vai impactar no Deshaun Watson. E o Russell Wilson, eu acho que a chegada do Sean Payton, para mim, foi a melhor contratação, talvez, da off-season inteira, se a gente olhar de modo geral. Eu sou muito fã do Sean Payton. Eu acho que se tem algum cara que pode salvar o Russell Wilson em Denver, e lembrando que o Russell Wilson está sob contrato no Denver Broncos até 2028, então eles precisam ser agressivos nesse sentido, é a chegada do Sean Payton. Assim, eu acho que a tendência é os dois melhorarem, mas eu também consigo ver, Gabriel, um cenário em que os dois melhoram um pouco, mas não chegam nem perto do que aquilo que a gente já viu. O Deshaun Watson ficou muito tempo parado, né? Porque além da suspensão que ele cumpriu no ano passado, ele ficou aquele ano sem jogar no Houston Texans. E o Russell Wilson, a gente pode acreditar que a idade também já está sendo um fator para ele. Então, enfim, é muito difícil ranquear esses dois jogadores, e eu acho que isso que você falou muito bem. A gente está meio que fazendo uma média do potencial que a gente já viu, né, o melhor deles, e o pior que a gente viu no ano passado. Então, acho que o meio de tabela seja mais justo, como a gente colocou. O Russell Wilson, ele, em retrospecto, em 2021, ele já tinha dado sinais, né? E Exato. A gente atribuiu a lesão que ele sofreu naquele ano, mas em retrospecto a gente vê muito do que ele mostrou em 2022. O Deshaun Watson, em 2020, que foi o último ano dele como titular, ele foi um dos melhores quarterbacks da NFL. Então, por isso que eu acho que o Deshaun Watson é uma aposta melhor para voltar a jogar bem. Você falou que tem mais um nome que você colocou nessa categoria, né? Não, então, não na mesma categoria, não, porque eu gostei muito da sua categoria, na definição que você fez, mas eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei meio como se fosse quarterbacks que são veteranos, mas que tem um asterisco muito grande por algum motivo, não necessariamente o mesmo. Tem um outro jogador, mas eu acho que ele é o seu 12º. Não sei se você quer falar ele já agora ou quer falar que você tem outro aí no meio. Vamos avançando nas minhas categorias aqui. Isso, pode avançar. Vamos para uma categoria que tem um jogador, que é a categoria acima da média, que é o Kirk Cousins. Coloquei ele em 13º. Cousins é um bom quarterback. E ele virou muito meme, né, na internet. Eu falo isso aqui sempre, né? Quando o cara vira meme, é difícil você ter uma avaliação séria do que ele é. E ele é um cara que ele tem momentos ruins, tem momentos bons. Ele depende um pouco do time ao redor dele. E eu acho que ele foi um cara que
criou uma conexão muito boa com o Justin Jefferson, principalmente depois que o TJ Hockenson chegou. Eu acho que ele passou a confiar um pouco mais no Justin Jefferson em passes longos, né, com o TJ Hockenson ali mais em passes um pouco mais curtos. Ele é um quarterback muito bom. É um quarterback que eu quero construir minha franquia ao redor? Não, mas ele é melhor que a maioria dos quarterbacks da liga. E eu acho que 13º é um número ok para ele. Eu cheguei a botar ele um pouco para cima, desci. Até o meu amigo Alisson, que torce pro Minnesota Vikings, já participou aqui do podcast algumas vezes, vai ficar irritado comigo. Mas eu acho que 13º pro Kirk Cousins é justo. Onde você tem o Cousins? O Alisson, Gabriel, acho que ele vai ficar feliz comigo, tá? Porque eu coloquei o Kirk Cousins em 10º. 3 posições são acima, mas eu acho que nessa parte de cima do ranking, principalmente ele já beirando o top 10, uma diferença de 1 ou 2 é um pouquinho mais significativa do que a gente na parte de baixo. Mas assim, concordo com você. O Kirk Cousins, ele, depois que ele virou meme na internet, e ele não provavelmente vai aposentar sem ganhar um Super Bowl, mas assim, se a gente olha na carreira do Kirk Cousins e compara com a maioria dos quarterbacks da NFL, e eu falo carreira, mas até o momento mesmo, a gente tá falando de um cara que você não acha muitos quarterbacks melhores que ele, a gente tá falando de um cara que é muito, muito, muito preciso nos passes, 67% de aproveitamento desde quando ele chegou no Minnesota Vikings, 30 passes para touchdown, um rating de 100, ele já foi para os playoffs e já ganhou os jogos de playoffs muito bons. Eu gosto muito daquela vitória que ele teve contra o New Orleans Saints, em New Orleans, o Saints, na época até do Sean Payton. Enfim, eu acho que o Kirk Cousins, ele, de novo, vai aposentar sem ter aquele sucesso na pós-temporada e cometendo alguns erros que vão virar meme e vão custar meio que a reputação dele na NFL como um quarterback muito bom. Mas eu acho que, se você imaginando ele dentro de um time, com as peças funcionando, um time bem treinado, com as peças interessantes, o Kirk Cousins faz o seu ataque, ele eleva o ataque de nível. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Coloca ele, por exemplo, acima de alguns outros quarterbacks, e eu coloco ele em 10º. Lembrando, ele é um cara que está sempre em campo. Raramente ele se machuca. Acho que isso também tem que contar. Outro ponto que esse meu amigo me ressaltou, que é verdade, ele tem ano de contrato, né? Então, o jogador contando um ano de contrato fica bem motivado, né? Assim, eu acho ele acima da média. E eu não sei se ele eleva, né? Mas eu acho que ele certamente não prejudica o nível do time que ele tá jogando. Eu só acho que o teto dele não é tão alto quanto os caras que estão na categoria de cima. Categoria de cima que é veteranos lesionados. São quarterbacks que já estão na NFL, mas que estão vindo de lesões, tem questões físicas. O 12º é o Kyler Murray. E eu admito, eu gosto mais do Kyler Murray do que a maioria das pessoas. Ele estava jogando muito mal no ano passado, antes de se machucar, mas em 2021 ele era um candidato a MVP. E o que ele faz como corredor, esticando jogadas, e o braço dele é muito especial, a capacidade dele de improvisação. Eu acho que vai ser um ano meio que perdido para os Cardinals, mas por mais que ele esteja vindo de lesão, eu sou fã do Kyler Murray e acho que ele é um dos quarterbacks mais talentosos da NFL, por isso eu coloco ele em 12º. Onde é que ele tá na sua lista? Essa foi a maior diferença, Gabriel. Eu tenho ele 6 posições abaixo do que você tem ele hoje, e ele era aquele terceiro jogador que eu falei que era muito difícil de ranquear, porque o Kyler Murray tá vindo de uma lesão, então a gente não vai nem ver ele no começo dessa temporada, né? Eu vi muitos rankings de quarterback na NFL, colocando até o próprio Colt McCoy como quarterback titular dos Cardinals, porque ele vai ser o cara que vai começar. Mas a gente sabe que o Kyler Murray, ele ainda tá ali no bolo dos principais quarterbacks da NFL e tudo mais. Enfim, eu tenho ele então em 18º, né? 6 posições abaixo que você colocou. Essa é a maior diferença do ranking. Tive dificuldade para colocar ele pela questão da lesão, porque eu sempre tento avaliar o momento, e o momento do Kyler Murray não é bom, só que ele é muito talentoso. O meu critério de desempate se eu fosse começar um jogo hoje, quem que eu escolheria? Mas o Kyler Murray, ele tá até machucado, enfim. Então, esse foi para mim um dos caras mais difíceis de avaliar, mas eu confesso, Gabriel, que até, metade do ano passado, ou começo do ano passado, eu gostava mais do Kyler Murray do que a maioria das pessoas, como você mesmo. Mas eu acho que eu acho que eu virei a página nele, Gabriel. Eu acho que ele é muito talentoso, eu acho que ele tem algo especial, aquilo que eu falei, por exemplo, de Justin Fields, quarterbacks bem diferentes, né? Mas eu acho que o Kyler Murray, que é um passador melhor do que o Fields, o improviso que ele tem, a habilidade de estender jogadas é algo que você não consegue ensinar na NFL para um quarterback, e o Kyler Murray é um dos principais quarterbacks fazendo isso. Então eu acho que ele consegue mudar um jogo e uma jogada, algo que poucos quarterbacks na NFL fazem. Dito isso,
eu acho que falta muita consistência para ele. Falta consistência para ele em jogos e falta consistência em uma temporada inteira. A gente não viu o Kyler Murray até hoje jogar uma temporada inteira bem, né? Eu acho que isso peca muito. Agora ele tem essa lesão. Eu não ficaria surpreso até se ele não tivesse nos Cardinals em 2024, né? Porque os Cardinals vão ter as duas primeiras escolhas, podem ter as duas primeiras escolhas do draft. No ano passado eu até acho que vai ter pelo menos uma dessas duas, e tem quarterbacks melhores vindo no draft. Enfim, eu acho que a falta de consistência e a lesão colocou o Kyler Murray para mim em 18º, 6 posições abaixo. Essa é a maior diferença que a gente teve na lista. Justo, e eu admito, eu tô mais na frente, mais acima com o Kyler Murray do que a maioria das pessoas, e eu acho que o que ele mostrou em 2021 é muito raro na NFL, então me faz acreditar ainda que ele pode ser um cara de top 10, acho que ele pode subir ainda mais. E você falou que não ficaria surpreso, eu acho que nesse ponto eu ficaria surpreso se ele estiver no Arizona Cardinals na semana 1 de 2024, né, e eu acho que ele vai ser um cara que vai ter a segunda vida da carreira dele vai ser muito boa. 11º, Matthew Stafford. E a questão é se o corpo dele ainda aguenta jogar futebol americano, né? Porque ele já teve as lesões nas costas, teve a lesão no ombro. Se ele tiver recuperado, ele ainda é um dos quarterbacks mais talentosos da liga. E coloco ele entre os melhores. Mas eu coloco ele bem alto, presumindo que ele vai voltar bem. Mas se ele entrar em campo e a gente vê uma versão limitada do Stafford, aí já automaticamente você derruba ele do ranking. Mas aqui eu tô presumindo um Stafford saudável. O Stafford, para mim, Gabriel, mais um dos poucos que é idêntico ao seu ranking. 11º, nenhuma diferença. E o motivo de eu não colocar ele no top 10 é isso, é a questão da lesão. E de novo, tem lesão que a gente não consegue prever, mas quando a gente tem um quarterback que fisicamente ele está longe de 100% em todas as temporadas recentes, essa é uma indicação que talvez o corpo dele já não é mais o mesmo, que é algo normal no futebol americano, e eu tenho dúvidas que assim, acredito que talvez seja isso que está acontecendo com o Stafford. Lembrando, né, o primeiro ano dele nos Rams foi um absurdo, 41 passes por touchdown, top 3 da NFL, vai para o Super Bowl, mas até durante nos playoffs e no próprio Super Bowl, o Matthew Stafford estava claro que não estava 100% fisicamente. Tanto é que as próprias atuações dele ao longo do ano, elas vão diminuindo em termos de consistência e de produtividade. Só que ele foi tão decisivo e aquele time dos Rams estava tão bem encaixado que foi o suficiente para ele ganhar. Mas no próprio Super Bowl, vários hits que ele sofreu, ele estava demorando para levantar, ele estava mancando, ele tem problema nas costas, tem problema no ombro, no cotovelo, enfim. E no ano passado isso ficou muito exposto, né? Então, eu acho que gosto do Stafford, eu acho que o Stafford saudável e bem, ele é top 10 da NFL, assim, brincando, mas eu tenho minhas dúvidas pela questão da idade, ele foi teve até rumor de aposentadoria nesse ano e tudo mais, enfim, eu acho que 11º, nessa altura da carreira do Stafford, é bom o suficiente para ele. 10º colocado, Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins. Curioso para saber onde é que ele tá no seu ranking. Não, só dois para baixo, 12º, um pouquinho abaixo do Stafford e o meu 10º é o Kirk Cousins, né? Então o Tua tá abaixo desses dois. Depende totalmente da questão cerebral, e não é uma questão de inteligência, é uma questão de evitar as concussões. O Tua, quando ele jogou na última temporada, ele foi espetacular. Ele jogou muito bem. 8ª melhor nota no Pro Football Focus, 2º em EPA por jogada, 10º índice de passes completados acima da expectativa, foi o quarterback com mais jardas por tentativa. Tudo bem que tenha o fator Mike McDaniel, que traz o esquema do Kyle Shanahan, eu acho que ajuda bastante, uma dupla de wide receivers fantástica no Jalen Waddle e no Tyreek Hill. E aqui também é um pouco de projeção, projetando o Tua saudável, né? Ele tá mais forte, não sei se você viu as fotos, né? Ele parece mais forte. Supostamente treinou judô durante a off-season pra aprender a cair, né? Judô e jiu-jitsu também. Pra aprender a cair melhor, né? Mas eu acho que o Tua jogou muito bem. E até... Assim, o Dolphins provavelmente teria vencido a divisão se o Tua não sofre as concussões, né? E eu acho que 10º colocado... Se ele
você extrapola o que ele fez na última temporada por 17 jogos, era um cara que estaria até mais alto. Mas eu coloco ele na 10ª colocação pelas questões físicas e pela questão também de você considerar que ele é mais maximizado pelo esquema do que outros quarterbacks aqui nessa região. Eu concordo. Eu acho que do 10º para baixo, ali entre 10º e 13º, qualquer posição que o Tua caísse seria justo. Assim, eu não consigo projetar ele mais saudável, Gabriel. Eu acho que vai ser um normal o Tua perder aí, sei lá, 4 jogos, 4 jogos por temporada. É isso que tem acontecido desde o último ano dele lá em Alabama, né? Ele não ficou 100% saudável como calouro na NFL, não ficou em 2021, não ficou no ano passado, por vários motivos. Concussões têm sido um grande problema para o Tua na carreira dele na NFL, mas já teve costela, já teve tornozelo, enfim, já teve a mão dele. Então, infelizmente, eu acho que o Tua entre aspas, né, de vidro, nesse caso, ele é muito talentoso. Isso não tem como discutir. Ele foi, nos jogos que ele jogou no ano passado, talvez o quarterback mais eficiente da NFL. O quarterback com mais jardas por tentativa, o quarterback com maior rating de passe. Ele teve mais EPA por jogadas do que caras como o Patrick Mahomes, por exemplo, nos jogos que ele jogou. Então, ele foi um absurdo. Eu acho que o sistema com o Mike McDaniel ajudou muito ele e é um sistema que vai continuar. Ele tem, talvez, para muitos, né, a melhor dupla de wide receivers da NFL. É um jogo corrido muito dinâmico, é uma defesa que deve melhorar com a chegada do Vic Fangio, do Jalen Ramsey. Então, assim, o entorno do Tua é muito bom e eu acho que vai continuar. Quando ele jogar, ele vai estar bem. Eu só não consigo colocar ele um pouquinho mais alto pela questão física. Eu vou colocar para quem está assistindo no YouTube vídeos do Tua Tagovailoa com vídeo invertido, que ele parece que fica destro. Ele parece muito melhor jogando, passando com a mão direita. Parece, né, mais natural, né? Bem mais natural. Acho que é mais costume. A gente tem pouquíssimos quarterbacks canhotos na NFL. Né? Antes dele foi o Kellen Moore, que agora é coordenador ofensivo, e antes foi o Michael Vick, né? E o próprio Kellen Moore, né, que agora tá nos Chargers, ele nunca foi um quarterback que tava jogando sempre. Sim, então a gente não tava acostumado a ver ele jogando toda vez, igual, por exemplo, você falou do Michael Vick, mas a gente já tá indo lá 2011, atrás. O Michael Vick entrou na NFL em 2003. Então a gente tá falando de uns caras assim, a gente tá indo lá atrás, e como você falou, o Kellen Moore ficou na NFL por um tempo considerável, mas ele como titular não fez quase nada. O último quarterback titular canhoto foi o Michael Vick mesmo, né? Teve o Tim Tebow, né? Mas o Tebow foi antes também do Vick no Philadelphia Eagles. Mas por exemplo, o Tim Tebow em 2014, foi nessa mesma época, foi 2012. Porque o ano dele como titular 2010. Em Denver foi... Porque o Peyton Manning chegou em 2012, então o último ano do Tim Tebow é 2011, que ele ganha a divisão, ganha do Pittsburgh Steelers nos playoffs e depois perde para os Patriots, então é nessa época. E assim, o Michael Vick era um passador interessante. O Tim Tebow, ele meio que vai contra os canhotos, porque ele tinha tanta dificuldade para lançar a bola que parecia que... Tá pior ainda. Exatamente, parecia que fazia um esforço, assim, tá louco. Era feio ver ele lançando a bola. Um quarterback até interessante, mas era muito feio ver ele lançando a bola. Enfim, não tem esse meio que... Acho que a gente pode colocar, entre aspas, um preconceito contra quarterbacks canhotos. Eu não tenho, mas a gente vê direto aí nas redes sociais. Tem sim, preconceituoso. Eu gosto do Tua, eu gosto muito do Tua, só não coloquei ele no top 10 por causa da lesão. O Caio é que nem as pessoas do século XVI, XVII, que a pessoa que escrevia com a mão esquerda era bruxa, tinha que queimar, tinha que prender. Tinha essa história, né? Dizem que é por isso que tem pouca gente canhota no mundo, né, em relação a destra, né? Porque era visto como uma coisa absurda, né? E uma coisa interessante sobre o Mike McDaniel, sobre o Tua, que eu ouvi o Mike McDaniel falar. Eu vi uma entrevista do Mike McDaniel até no Pardon My Take, que eu sei que você escuta também, Caio, podcast. O Tua escreve com a mão direita. Parece que ele é destro para a maioria das coisas, mas ele passa com a mão esquerda. Que pra mim é completamente bizarro, assim, meio Ben Simmons, né, na NBA, né, que dizem que ele é destro, né, mas ele arremessa com a mão esquerda. Igual o LeBron escreve com a mão esquerda, se eu não estiver enganado. Tem isso também, verdade. É meio bizarro mesmo. Vamos passar para a próxima categoria, que é a categoria batendo na porta. E assim, eu já adianto, não é uma questão necessariamente do quarterback ser jovem. É uma questão do cara ele poder
tá perto de entrar na elite da posição, mas ele não tá. Ele tá do lado de fora ainda, tá literalmente batendo na porta. Meu 8º colocado é o Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars, e o 9º, Dak Prescott. E assim, Dak Prescott já tá lá batendo na porta há muito tempo, né? E às vezes ele ameaça botar um pé pra dentro, às vezes tira. E eu acho que ele é um quarterback também que se torna um pouco subestimado, o que é estranho se tratando de um quarterback do Dallas Cowboys, porque ele é um bom quarterback. Ele quebrou a perna dele no meio, né? Não tem muito tempo, né? 2 anos atrás, e que atrapalhou, obviamente. Spoiler alert, quebrar sua perna no meio atrapalha o seu desempenho. E tem muita pressão o seu quarterback do Dallas Cowboys, né? Não é simples, mas eu acho que talento por talento ele é um quarterback incrível. Eu só não sei se vai ser esse ano que ele vai entrar de fato na porta, porque eu não sou fã do Mike McCarthy, eu não sou fã da demissão do Kellen Moore, porque eu acho que o problema é o Mike McCarthy, e não teria muita expectativa que ele vá evoluir, mas eu acho que 9º colocado pra mim é o mais justo pro Dak Prescott. Então, eu coloquei o Dak, Gabriel, deixa eu até conferir aqui, e mesma posição, 9ª colocação. O que eu discordei mais no top 10, no top 9, que era o que a gente já tá, foi mais talvez com as definições das suas categorias do que propriamente com o sangue, você vai ver. Eu acho que o batendo na porta, eu não concordo nem pro Dak, nem pro Trevor Lawrence, a gente vai falar depois, mas assim, sobre o Dak Prescott, talvez seja, nos comentários aí, vai ser talvez o ranking mais discutido, porque a gente tá falando de um cara que não jogou a temporada passada inteira por conta de lesão e liderou a NFL em interceptações com 15. Né? O Dak Prescott não vem de um ano bom, teve aquele jogo nos playoffs para os 49ers que foi muito ruim, mais um ano que os Dallas Cowboys é eliminado de uma forma decepcionante. Né? O Dallas Cowboys parece que nunca é eliminado com os dois times jogando bem e o outro time fazendo mais pontos. É sempre o Dallas Cowboys cometendo alguns erros, jogando abaixo do esperado. Enfim, só que eu não coloco essa culpa no Dak Prescott. Eu acho que ele merece certa culpa, mas eu também gosto de avaliar quantos quarterbacks na NFL conseguem ter um ataque top 10 toda vez que ele está jogando igual o Dak Prescott. Pouquíssimos. Acho que o Dak Prescott é um cara que o braço é bom, ele aparece quando se precisa dele no último período, por exemplo. Ele tem a mobilidade que você precisa, ele já está na NFL, tem experiência. Enfim, eu acho que o Dak é um dos caras que eu mais gosto. Eu não consigo colocar ele mais à frente, porque ele vem de uma temporada não muito boa. Eu acho que ele tem que começar a produzir mais nos momentos mais importantes, e isso aí especificamente nos playoffs. Eu acho que tudo isso afeta um pouquinho o ranking dele negativamente, mas eu acho que assim, você não consegue achar muitos quarterbacks melhor que o Dak, então o 9º colocado foi o que a gente colocou. Eu acho que é interessante. Sabe o que eu acho que prejudica o Dak? É difícil você apontar o que ele é, o que ele faz de melhor. Porque eu acho que ele é nota 7, 8 nos principais atributos de um quarterback. Mas ele não, de repente dá nota 9, 10 em nada. E aí eu acho que ele é um quarterback bem completo, mas ele não tem um atributo de elite, que eu acho que dificulta um pouco a avaliação do público. Eu concordo. Eu defino ele como um quarterback, como acho que você falou, muito completo e muito bom. Eu não acho que eu não chamaria o Dak Prescott hoje de um ótimo quarterback. Mas eu acho que, assim, um quarterback muito bom e completo é difícil se achar na NFL. E o Dak Prescott acho que indiscutivelmente um cara desse. E sobre o número de interceptações dele, ele liderou de fato, mas eu acho que ele, se olhando interceptação por interceptação, um cara que teve muito azar as interceptações dele, né? Porque ele liderou a NFL em interceptações, mas ele foi apenas o 13º em porcentagem de passes interceptáveis, né? Então ele teve uma conversão muito alta dos passes interceptáveis dele, de fato interceptados, que envolve muita sorte. Então eu não me preocupa esse número. Eu também não. O turnover sempre flutua muito, né, Gabriel? Tanto para quem está sofrendo o turnover, quanto para quem está cometendo ele. Sim. 8º colocado o Trevor Lawrence, que a questão do Trevor Lawrence é assim, ele teve um ano de calor muito ruim, numa situação muito ruim, e teve um segundo ano muito bom, numa situação bem melhor. Ainda assim é um ano de amostra dele jogando bem, né? Então, acho que antes dele subir mais do que isso, eu preciso ver um pouco mais. E outra coisa também que é importante destacar, a evolução de quarterback jovem normalmente, às vezes, eu quero dizer, não normalmente, que
da impressão de que é sempre, né? Mas às vezes não é linear. Às vezes o cara dá 2 passos à frente, dá 1 passo atrás, depois dá 3 passos à frente, dá meio passo atrás. Então não é garantia que o Trevor Lawrence vai manter a mesma trajetória de subida esse ano, apesar de eu achar que é uma possibilidade. Por isso que eu coloco ele no 8º, porque eu acho que tem caras mais provados na frente dele. Eu coloquei ele em 7º, ou seja, uma acima que você colocou, né? Eu acho isso. Eu acho que eu já tô mais vendido em relação ao Trevor Lawrence do que você falou. Eu acho que ele já tá no nível assim, dos melhores quarterbacks da NFL. Eu acho que, claro, que a gente tem que produzir mais e tal, mas o que a gente viu dele na segunda metade da temporada passada e também nos playoffs é algo que um quarterback normal não faz, né? A gente está falando de um cara que, se eu não estiver enganado, 25 touchdowns e só 2 interceptações da semana, nas últimas 9 semanas ou 8 semanas da temporada passada. Depois ele vai nos playoffs e ele tem aquele jogo maluco contra os Chargers, que ele 4 interceptações no primeiro tempo, mas depois ele consegue a virada. Ele até teve uma partida interessante contra os Chiefs nos playoffs, que não foi suficiente. Mas assim, eu acho que o Trevor Lawrence, se a gente combinar o que a gente viu dele na temporada passada, na segunda metade, com tudo que a gente sabe, né, o talento que fez dele, um dos melhores prospectos na memória recente da NFL, eu acho que para mim já é o suficiente para colocar ele no nível assim, dos quarterbacks muito bons, com potencial para ser na elite da elite, sabe? Eu acho que ele também mostrou algo que eu gosto, Gabriel, que é a resiliência de um quarterback titular, né? Porque na NFL o quarterback vai cometer erro, o jogo vai ter situações ruins. E os melhores quarterbacks da NFL, eles recuperam muito bem dentro do jogo e ao longo de uma temporada e continuam jogando em alto nível. E a gente viu isso no Trevor Lawrence, uma temporada de calor desastrosa. Ele começa a temporada de 2022 um pouquinho devagar, durante o ano melhora, e até se você olhar em jogos específicos, 4 interceptações sobre o Chargers no primeiro tempo, ele dá a volta por cima e consegue a virada. Enfim, eu acho que o Trevor Lawrence hoje ele tem tudo que um quarterback excelente precisa. Então ele é meu 7º colocado com potencial para subir. O fato de ele não estar acima, Gabriel, na minha lista, é muito porque os outros acima dele são muito, muito, muito bons. Estão na NFL há mais tempo também. Justo, até porque ele entrou na NFL com uma expectativa maior do que a maioria de quase todo quarterback calouro, né? E você falou daquele jogo contra os Chargers. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso esses dias. Esse jogo dele contra os Chargers, da virada, lembra muito aquela atuação do Andrew Luck contra o Kansas City Chiefs nos playoffs, né? Que ele, no segundo tempo, tira o Colts de um buraco que ele colocou, né? E foi o que o Trevor Lawrence fez, né? Ele tirou os Jaguars de um buraco que ele ajudou os Jaguars a entrarem. Mas é um quarterback fantástico mesmo. É um quarterback que eu acho que tem possibilidade de ser MVP nessa temporada. Não acho que ele tá entre os candidatos realistas. Próxima categoria, Elite. São os quarterbacks de Elite. Ponto. Boa explicação. 7º colocado, Aaron Rodgers. Esse eu tive bastante dificuldade. Ele jogou machucado uma boa parte da última temporada. Eu tenho muito medo dessa off-season dele estranha, que ele tava 90% definido ali a se aposentar e depois volta só por raiva dos Packers, aparentemente. Ele vai para um novo time, mas é com um coordenador conhecido. A linha ofensiva é muito ruim, mas eu vou dar o benefício da dúvida pelo fato dele ter jogado boa parte do ano machucado, lesão no polegar, né? Que é importante pro quarterback. E pelo fato dele ter vencido 2 dos últimos 3 MVPs, né? Eu acho que se você vai dar um benefício da dúvida para alguém, vai ser esse cara. Mas eu me sinto bem? Não. Eu botei ele em várias outras posições antes de terminar com ele em 7º. Botei. Mas eu acabei com ele em 7º colocado. Ele é meu 5º colocado. Eu acho o 7º um pouquinho baixo para ele. Muito pela questão seguinte. A gente até já conversou sobre o Rodgers nos outros podcasts, né? Eu acho que a gente consegue ver qualquer cenário pro Rodgers nessa ida para os Jets, né? Algo muito bem, muito ruim. A gente não sabe o quão comprometido o Rodgers está com o futebol americano. Mas assim, no final das contas, o benefício da dúvida para mim vai para aquele quarterback que é um dos melhores quarterbacks que a gente já viu. É um quarterback que, como você falou, ganhou 2 dos últimos 3 MVPs. A gente já viu outros quarterbacks do nível do Rodgers mudando de time numa época que muita gente achava que fisicamente o quarterback já estava parado, que não ia dar mais. E a gente viu no que deu. Se a gente voltar, por exemplo, um Peyton Manning ou o próprio Tom Brady, que é mais recente, funcionou muito bem. Eu acho que quarterbacks desse nível,
eu vou dar sempre o benefício da dúvida. Então, o Rodgers, para mim, na 5ª colocação. Justo. Meu 6º colocado é o Jalen Hurts. Que é o meu 8º colocado. É um cara que, em cada ano dele na NFL, ele evoluiu. Eu ainda acho que ele é um pouquinho mais parte da máquina Philadelphia Eagles do que o motorista, de fato. Ele vai ter que se provar com um novo coordenador ofensivo, né? Saiu o Shane Steichen. Mas eu acho que é um quarterback muito talentoso. Ainda é jovem, ainda pode continuar evoluindo como passador. Tem um time bom ao redor dele. Foi o 2º colocado para MVP na temporada passada. Por isso que eu coloco ele na 6ª colocação. Não, eu acho que eu não tenho muita coisa contra o Jalen Hurts, não. Eu acho que tudo que você falou é interessante. Ele continua melhorando muito. Ele estava, como você falou, na disputa para MVP até ele machucar, perder aqueles 2 jogos. Eu acho que, assim, é engraçado, mas quando você tá tão alto nesse grupo de quarterbacks da NFL, o fato, às vezes, você jogar num time que é brilhante, talvez até um pouquinho negativo para você. Eu acho que, ao mesmo tempo que o Philadelphia Eagles ajuda o Jalen Hurts tá no nível que ele tá, eu concordo que ele é uma peça ali da máquina funcionando, mas, enfim, eu acho que os outros quarterbacks que eu coloquei acima dele, o Trevor Lawrence, por exemplo, é um deles, o Aaron Rodgers também, eles conseguem fazer mais sozinho do que o Jalen Hurts. E eu acho que isso foi o critério de desempate nesse caso para mim. Como eu falei, o Jalen Hurts é um cara que melhorou muito como passador no ano passado, não está longe de ser um passador de elite, mas se ele manter esse nível, com a habilidade que ele tem correndo com a bola, com o ataque que o Philadelphia Eagles tem, é mais do que o suficiente. O fato do Sirianni ter continuado nos Eagles, mesmo com a perda dos 2 coordenadores, ofensivo e defensivo, vai fazer o Jalen Hurts continuar produzindo bem. É uma linha ofensiva absurda. Enfim, eu só acho que os outros quarterbacks acima dele nessa lista, para mim, já fizeram mais tendo menos. Isso foi o critério de desempate, por isso que o Jalen Hurts ficou em 8º para mim. Eu não consigo, por exemplo, colocar ele hoje à frente do Rodgers pela questão do benefício da dúvida que a gente falou. E o próprio Trevor Lawrence, eu acho que ele produziu mais no ano passado, ele produziu mais do que a gente esperava dele, né, em relação ao que ele tinha feito como calouro, e o time dos Jaguars é significativamente pior do que o do Philadelphia Eagles. Meu 5º colocado é o Justin Herbert, Los Angeles Chargers. Qual a posição do seu? O meu quarto colocado. Ele é um cara que ele evita muito bem sacks. Eu acho que uma das características mais subestimadas dos grandes quarterbacks. Ele teve a 5ª menor proporção de pressões virando sack na última temporada. O que me incomoda ainda no Justin Herbert, o que eu acho que evita que ele suba ainda mais, é o fato dele tentar muitos passes curtos. E a gente pode atribuir isso ao ataque dos Chargers. Vamos ver como é que o Kellen Moore vai usar o Justin Herbert, mas também é muito do quarterback também, né? O Justin Herbert teve a 3ª menor distância média de alvo em 2022, 7º em 2021, 7º em 2020. Então, até certo ponto, é o Justin Herbert mesmo. E eu acho que o Kellen Moore precisa quebrar isso na cabeça do Herbert, porque fisicamente ele é um dos quarterbacks com mais ferramentas na NFL, né? Tanto questão de mobilidade, capacidade de correr com a bola e um canhão no braço, né? Um dos braços mais fortes da liga. Então, eu acho que o Herbert ele ainda tem muito a melhorar, mas assim, da forma como ele é usado. Por isso que eu coloco ele na 5ª colocação. Eu acho que, como eu falei, o meu 4º colocado. E no ano passado também vale lembrar, né, Gabriel? As lesões no grupo de recebedor dos Chargers foram muito. E dele muito mesmo, grandes. né? Exatamente. Ano passado foi um ano, em geral, ruim. Ruim talvez não, mas vamos colocar abaixo da expectativa para os Chargers, né, que tinha uma hype muito grande. O melhor cara da linha ofensiva, né, o Rashawn Slater machucado, os 2 principais wide receivers machucados, na defesa a mesma coisa, o Justin Herbert não estava 100%, enfim. Eu acho que a chegada do Kellen Moore, eu acho que vai dar e todo mundo ficando mais saudável, mas vai mudar essa questão para o Justin Herbert, mas como você falou, estatura perfeita, o braço do Justin Herbert é um absurdo, a visão dele, ele é um daqueles quarterbacks que consegue fazer qualquer tipo de lançamento dentro do campo, né? Isso é algo muito, muito raro na NFL. E o engraçado, ele tem um pouquinho mais de 14.089 jardas lançadas nas 3 primeiras temporadas dele. Isso é um recorde na NFL. Lembrando que ele nem tinha começado o ano dele como calouro, né? Ele vira titular na semana 2. E ele tem 94 touchdowns, a segunda maior marca para um jogador, para um quarterback, nas 3 primeiras temporadas. E a impressão que fica é que a gente nem viu a melhor temporada do Justin Herbert ainda. Então, isso mostra o quão especial ele é. Mas, assim,
eu também acho, Gabriel, um cara que está no nosso top 5, ele tem que começar a ganhar mais, tá? No final das contas, vai ter lesão, vai ter técnico às vezes atrapalhando e tudo mais, mas assim, o Justin Herbert precisa ter mais sucesso nos playoffs. A gente está falando, por exemplo, do Trevor Lawrence da vida, ele já foi lá e ganhou do Justin Herbert. O Justin Herbert não pode perder aquele jogo nos playoffs do ano passado, por exemplo. Claro que acontece e tudo mais, mas eu acho que, para mim, a maior pressão sobre o Justin Herbert entrando em 2023 é que ele precisa começar a ganhar mais. Ele precisa estar nos playoffs todo ano, ele precisa ganhar jogos nos playoffs, porque é isso que os grandes quarterbacks da NFL, como eu acho que ele está hoje, fazem. Eu tive exatamente essa conversa com o João. Pra mim, eu acho que a pressão vai ser muito maior em cima do Brandon Staley do que no Justin Herbert. Eu acho que... Você lembra quando eu falei que eu achava que o Brandon Staley ia ficar sob pressão e a gente quase brigou no podcast ao vivo? Eu errei muito sobre o Brandon Staley na última temporada. Eu já admiti isso aqui muitas vezes, né? Era meu voto pra treinador do ano, o Herbert era meu voto pra MVP, e os Chargers eu achava que ia vencer o Super Bowl, né? Eu não poderia estar mais errado na última temporada, mas eu acho que o fato dos Chargers não terem sido melhores nas últimas temporadas é um fracasso muito mais organizacional do que do Justin Herbert, na minha opinião. Mas você concorda também que os grandes quarterbacks, vários quarterbacks já tiveram sob situações ruins, contextos ruins, e mesmo assim eles produziram. Então eu acho que essa é a expectativa que eu tenho pro Justin Herbert. Você falou, por exemplo, do Andrew Luck. Lembra o quanto que tudo atrapalhava o Andrew Luck nos Colts, e ainda assim os Colts estavam indo para os playoffs. Ele chegou na final de conferência, ele teve essa virada nos playoffs que você mesmo falou. Eu acho que eu quero ver mais isso do Herbert. Ele tem uma ida nos playoffs, né, uma aparição nos playoffs. Você tira o ano de calouro, calor ele não usou como titular. Ele tem uma ida nos playoffs, e essa ida tem aquela derrota, aquela virada absurda que ele sofreu pro Jacksonville Jaguars. Então, não acho que está na hora da gente desesperar com o Justin Herbert nos playoffs, mas ele precisa fazer mais. Contraponto. A conferência está muito mais difícil do que estava algum tempo atrás, e esses caras não tiveram o Patrick Mahomes na mesma divisão, né? Que atrapalha bastante. Quarto colocado, e esse eu tinha certeza que a gente ia discordar. Eu tava curioso para ver o quanto que a gente ia discordar. Pouco até. Pouco. Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens. É o meu sexto. Olha só. Caiu, enfim, convencido pelo Lamar Jackson. Mas, pode falar primeiro. Ele vem de um ano, na minha opinião, subestimado, enquanto ele estava saudável. O time esse ano vai ser bem melhor, em termos de talento no ataque. Coordenador ofensivo muito melhor, Tom Monken, pra mim, melhor do que o Greg Roman. Resolveu a situação contratual. Eu acho que ele é uma boa aposta para MVP. Vou até olhar aqui no site quanto é que ele tá pagando para MVP, porque eu acho que ele é uma boa aposta ali, como tirando ali os nomes óbvios, porque ele vai ter o melhor corpo de recebedores da carreira dele. E, enfim, mas olha isso. Mas eu gosto muito do Lamar Jackson para esse ano. Eu acho que ele acabou se tornando um pouco subestimado. Ele ainda tem toda a capacidade de correr com a bola e evoluiu como passador. E eu acho que ele vem pro talvez o melhor ano da carreira dele. Acho o melhor ano da carreira seria espetacular, né? Porque a gente lembra, ele foi o segundo MVP da NFL unânime, lá em 2019, quando ele ganhou. Enfim, eu acho que o Lamar Jackson Você, Gabriel, e de modo geral, o próprio Lamar Jackson jogando, me convenceram que ele é um cara imparável quando ele tá saudável. Eu acho que isso que foi o fato de eu ter colocado ele em sexto, muito acima do que eu achava antes. Confesso que ele foi o último cara que eu coloquei nessa lista, porque eu queria ver como é que seria, e eu não consigo colocar ele muito abaixo disso, não. Eu acho que, lembrando, né, se a gente colocar um cara duas posições acima, 2 posições abaixo, é basicamente a mesma coisa. Eu não consigo colocar o Lamar muito abaixo ou acima até do que eu coloquei, não. Eu acho que a gente sabe, correndo com a bola, eu ainda acho ele o melhor quarterback da NFL atualmente. Ele tem melhorado como passador, apesar que eu não espero que ele seja aquele cara que lançou 36 touchdowns de novo. Mas assim, as mudanças no ataque do Baltimore Ravens vão talvez fazer o Lamar produzir ainda mais do que a gente já viu, pelo menos desde que ele ganhou o MVP, né? Porque a gente lembra, coordenador ofensivo não muito bom, grupo de recebedores muito ruim, linha ofensiva lesionada, e o Lamar Jackson continua produzindo, apesar de todas essas adversidades, a gente pode colocar assim, ao redor dele. Agora,
Eu também não quero preocupar com a questão física do Lamar, Gabriel. A gente falou muito, né, durante essa lista de alguns quarterbacks que estão sempre machucados, e eu acho que quando isso acontece repetitivamente, é uma posição, é algo que coloca o quarterback para baixo para mim, né, pelo menos nos rankings. O Lamar, ele não terminou a temporada jogando nenhuma dos 2 últimos anos, né? Mas eu quero acreditar que foram só... foi ocasional. Isso não vai ser o normal na carreira do Lamar. Então, por isso que eu ainda coloco ele em sexto. Não tirei nenhum ponto do Lamar pela questão física ainda. Vamos para a penúltima categoria. E esse é o verdadeiro evento principal do podcast. Porque é uma das discussões mais quentes na NFL nesse momento, que é Josh Allen versus Joe Burrow. Quem que é o segundo melhor quarterback da NFL. E eu tenho Josh Allen número 2, Joe Burrow número 3. E você, cara? Eu vou fazer uma analogia. Quando o Super Bowl é muito ruim, tipo aquele Patriots e Rams, que a gente tá esperando muita coisa e não acontece nada, então vai ser o nosso 2 e 3, Gabriel, porque eu tô na mesma que você. Coloquei o Josh Allen em segundo e o Joe Burrow em terceiro. Eu vou ter que chamar outra pessoa no próximo podcast que defenda Joe Burrow na segunda colocação, porque eu acho que a maioria do público... Porque o Joe Burrow hoje é mais fácil de defender ele pela questão dele ter ido, por exemplo, para os playoffs recentemente. Ele estava no Super Bowl. Ele, querendo ou não, o jeito que o Joe Burrow ganha faz mais vista que o Josh Allen tem feito recentemente. Mas eu, como quarterback, o Josh Allen está na frente para mim. Então é engraçado, porque eu tenho todas as armas aqui prontas para defender o Josh Allen contra o Joe Burrow, e você concorda que... Mas vamos passar para a galera para... Deve ter alguém que concorda com a gente. Deve ter alguém. E essa porque pessoa eu sinto um argumento para ela. Então a gente pode ajudar. Eu sinto na internet que a maioria das pessoas hoje coloca o Joe Burrow na frente, né? E a minha questão que diferencia os dois é a seguinte. Eu acho que o Josh Allen, fisicamente, ele tem coisas que ele faz que o Joe Burrow simplesmente não consegue. O Joe Burrow tem um corpo de recebedores melhor. O Joe Burrow, ele protege a bola melhor. Ele comete menos turnovers. Mas o Josh Allen tem mais passes espetaculares, né? Ele é um cara que tem mais passes interceptáveis, mas também mais passes espetaculares. O Allen é muito melhor como corredor. E o Josh Allen também evita muito bem sacks, ao contrário do Joe Burrow. E isso não tem a ver com a capacidade do Josh Allen correr com a bola. Porque se você olhar os números, muitos quarterbacks que correm com a bola têm um índice alto de pressões virando sack. O Josh Allen tem o quarto índice menor de pressões que viraram sacks na última temporada. O Joe Burrow teve o quarto maior. Então, eu acho que o Josh Allen, parte significativa dos problemas do Buffalo Bills é não ter um recebedor confiável além do Stephon Diggs, enquanto o Joe Burrow tem o melhor trio de wide receivers, né, da liga, né, no Ja'Marr Chase, T. Higgins e no Tyler Boyd. Então, pra mim, eu coloco ainda o Josh Allen na frente do Joe Burrow. Nada contra quem coloca o Joe Burrow na frente, tem até amigos que colocam, mas eu acho que o Josh Allen é um quarterback melhor que o Joe Burrow. É difícil. Eu também coloco o Josh Allen na frente. Não acho que há uma diferença muito grande. Mas eu acho que o Josh Allen ele é mais imparável do que o Joe Burrow, né? Eu acho que é difícil achar um quarterback do tamanho do Josh Allen que consegue fazer todos os passes possíveis igual o Josh Allen e que consegue correr tão bem com a bola. Você falou aí da questão física, Gabriel, de quarterback evitando sec. O Justin Fields, por exemplo, foi empatado com o quarterback mais sacado da NFL no ano passado com 55. E se a gente voltar um pouquinho, o Tom Brady e o Peyton Manning, claro que eles são gênios, mas são dois quarterbacks que quase nunca correram e raramente eram sacados. Justamente porque essa é a questão da leitura de jogada, como você está vendo o jogo. Eu acho assim, o meu principal problema com o Josh Allen é que ele é um cara que ele vai muito, em todas as jogadas, ele é muito 880, ele está sempre indo para a questão 880, não tem um lance que o Josh Allen aceita fazer assim, não, vamos pensar um pouquinho a longo prazo numa partida. O Josh Allen é sempre querendo um touchdown longo toda hora. E claro que esse estilo de jogo faz o Buffalo Bills ser um dos ataques mais interessantes da NFL. Faz aquele touchdown de 98 jardas que ele teve com o Gabe Davis no ano passado. Mas também você vê alguns fumbles que não fazem muito sentido do Josh Allen. Você vê alguns lançamentos dele, alguns turnovers principalmente, que não faz muito sentido. Enfim, por exemplo, o Josh Allen, ele
lembrando que no ano passado ele jogou machucado, né, por uma boa parte do tempo, uma lesão no cotovelo. 2 semanas ou 3 semanas depois ele lançou uma interceptação na endzone e estava tentando taclear, acho que foi contra os Vikings, naquele jogo maluco, taclear o cara dos Vikings pulando em cima dele. Então, assim, o Josh Allen, acho que falta a tomada de decisão do Josh Allen, saber quando pisar um pouquinho no freio, quando fazer o lançamento talvez mais curto, eu acho que isso ele peca um pouquinho. Dito isso, a gente está falando de um cara, Gabriel, teve mais de 40 touchdowns totais no ano passado, jogando com o braço ruim, e em tese muita gente considerou esse um ano abaixo para o Josh Allen. Isso mostra o quão imparável ele é. Eu acho ele um absurdo. E sobre o Joe Burrow, tem nada talvez que o Joe Burrow como quarterback seja brilhante no sentido assim físico, né? Você falou, ele não corre muito bem com a bola, ele não é o maior quarterback, nem nada disso. Agora, o aproveitamento de passe do Joe Burrow é surreal, talvez ele é o quarterback mais preciso da NFL hoje, e ele tem aquele negócio que pouquíssimos quarterbacks têm, que é aparecer no momento que todo mundo tende a sentir a pressão, o Joe Burrow aparece. Ele é um cara que, sob pressão, no momento que mais precisa, nos maiores jogos, o Joe Burrow, ele se transforma e ele começa a não errar passe, ele vai achar uma forma de pontuar, algo que lembra um pouquinho do que a gente já viu com o Tom Brady recentemente. E, se a gente nessa comparação de Josh Allen e Joe Burrow, o Joe Burrow acabou de ganhar do Josh Allen nos playoffs. Então, acho que também tem isso. É quase que um empate técnico, mas pelas questões físicas eu coloco o Josh Allen na frente. O Joe Burrow tem aquele questão do que eu já falei aqui algumas vezes, né? O intangível, né? Da posição de quarterback. Joe Burrow tem 10 de 10, né? Ele ainda precisa evoluir nessa questão. Ele tá evoluindo nessa questão de sacks, né? Mas ainda tá longe do ideal. E assim, um quarterback fantástico, mas eu acho que é aquilo que você falou e eu concordo. O Josh Allen, fisicamente, tem algumas coisas que ele consegue fazer que o Joe Burrow simplesmente não consegue. E, Gabriel, eu só queria falar uma coisa, né? A gente lembra, se a gente voltar 2 anos, teve aquele jogo maluco, né, do Chiefs e Bills, Josh Allen e Mahomes, e todo mundo falava, o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs vão ficar sendo ali os 2 melhores times da conferência, vai ser o Mahomes e o Josh Allen, vai ser meio que o Tom Brady e o Peyton Manning, e aí do nada, entre aspas, né, o Joe Burrow chega, os Bengals têm tido mais sucesso nos playoffs do que o Buffalo Bills, e aí muita gente agora fala que a rivalidade vai ser Mahomes e Joe Burrow, e realmente é, só que eu acho que a gente tem que estar preparado para a gente ter os 3 sendo uma rivalidade assim, todo ano, algo que a gente, quando teve o Peyton Manning e o Tom Brady, a gente não tinha, mas talvez é algo que os 3 melhores quarterbacks da NFL vão estar na mesma conferência e vão ser os melhores quarterbacks por vários e vários anos, como se a gente tivesse Peyton Manning, Tom Brady e Aaron Rodgers no auge, na mesma conferência, o que é algo espetacular. Concordo. Numa categoria diferente, a categoria do Allen e do Burrow é melhores humanos. E a categoria do Mahomes é extraterrestre. Primeira pergunta que eu te faço. Você acha que ele tá numa categoria diferente ou é um top 3? Não, eu coloquei, ele tá numa categoria diferente. Acho que eu discordei da maioria das categorias da nomenclatura, mas eu acho que o Mahomes não tem conversa. Hoje não tem conversa. O Mahomes, na minha opinião, ele vem na melhor sequência de 5 anos que um quarterback já teve na história da NFL. Ele foi a 3 Super Bowls, venceu 2, foi MVP dos 2, tem 2 MVPs da temporada regular, chegou na final de conferência todos esses 5 anos. Você muda mais 3 jogadas, ele teria chegado no Super Bowl em todos os 5 anos. Ele é o quarterback perfeito. Acho que a posição nunca foi jogada num nível tão alto como ele joga. Ele tem a menor porcentagem de pressões que viram sacks entre os quarterbacks na última temporada. Volta aquilo que a gente falou sobre o que é um dos pontos subestimados que fazem um grande quarterback. Ele é um cara que mudou muito o estilo dele como passador. Ele tem hoje o alvo dele diminuiu, o alvo médio dele, a distância diminuiu 2,1 jardas em relação ao ano de calor. Então não é um cara que ele tá só jogando bomba, né? Ele tá conseguindo dissecar mais as defesas em passes curtos, intermediários. E não tem buraco no jogo do Mahomes. Acho que a única coisa que você pode falar é que às vezes ele tenta inventar um pouco demais ao invés de fazer uma jogada um pouco mais simples. Mas ele é fantástico. Minha comparação dele com um jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho no auge,
mas o auge que durou muito mais. O Ronaldinho Gaúcho teve aquele auge absurdo entre 2003 e 2005, né? Mas o Mahomes, pra mim, ele tá caminhando pra ser o melhor quarterback de todos os tempos. E eu acho que nunca um quarterback teve um recorte de 5 anos, acho que sequer perto desse do Patrick Mahomes. Porque o Tom Brady tem ali muitas conquistas e tal, mas não nesse nível de desempenho do Patrick Mahomes. Pra mim, ele é superior a qualquer coisa que eu já tenha visto, talvez nos esportes. Acho que a comparação dele é muito mais com o LeBron, assim, em termos de nível de dominância por tanto tempo. E ainda assim, o LeBron não começou a dominar no primeiro ano dele no Cleveland Cavaliers como titular, né? O Mahomes, a partir de 2018, ele já era o melhor quarterback da NFL, então foi MVP e tal. Então o Mahomes, pra mim, número 1, e tem uma margem significativa pro resto da liga. Eu concordo basicamente tudo que você falou, e assim, tem uma estatística também, um complemento do que você falou, que não só ele teve nas últimas 5 finais de conferência, ele jogou em casa as últimas 5 finais de conferência, né? Isso mostra, a primeira vez na história que isso acontece. Isso mostra que ele é sempre os principais times da conferência na temporada regular e nos playoffs. E assim, tem quarterback que às vezes uns grandes quarterbacks tem algum ano abaixo e tudo mais, mas para essa lista em específico, o Mahomes está vindo de uma das melhores temporadas dele. MVP do Super Bowl, MVP da temporada regular, liderou a NFL em jardas aéreas, liderou a NFL em passe para touchdown. Enfim, não tem muito o que falar. Acho que, como você falou, Gabriel, a discussão é aonde que o Mahomes já está na história e aonde que ele vai chegar. Eu, particularmente, acho que, para falar que ele vai ser o top 1 dos 10 maiores quarterbacks da história, eu vou ter um pouco de dificuldade só pelo fato que o Tom Brady, que é o grande concorrente dele nessa lista, né, que é o número 1 hoje, já ganhou do Mahomes no Super Bowl. Então eu acho que para o Mahomes conseguir atingir um patamar acima do Brady, ele tem que ter mais Super Bowls do que o Brady, que eu acho que é algo quase que virtualmente impossível. Porque se tiver quase que assim, se o Mahomes tiver 6, ou se o Mahomes até tiver 7, a gente vai olhar para trás e falar assim, ó, ele tem 7, o mesmo tanto o Brady, ele é mais talentoso do que o Brady, eu acho que isso nem o Tom Brady ia discordar, só que no Super Bowl que os dois se enfrentaram, que foi o confronto direto, né, o Brady jogou muito melhor do que o Mahomes. Talvez não tenha sido culpa do Mahomes, mas no final das contas o Brady foi o que ganhou e o Brady foi o que jogou mais. Eu gosto mais do Mahomes do que o Brady, mas eu acho que, também concordo que o nível da posição de quarterback num período de 5 anos nunca foi jogado tão alto, um nível tão alto. A gente já viu quarterbacks com temporadas talvez melhores do que o Mahomes. Uma temporada individual, a gente tem do Peyton Manning em 2004, Peyton Manning em 2013, o Aaron Rodgers em 2011, teve algum o Tom Brady em 2007, mas em 5 anos seguidos, ou se você colocar aí talvez um período de 4 anos seguidos, isso não. O Mahomes tem feito algo que a gente nunca viu. Atualmente, como eu falei, não tem discussão, como você colocou aí, extraterrestre talvez seja a melhor palavra. Ele faz tudo perfeito, é imparável. Para você ganhar do Mahomes, você tem que jogar muito mais que ele, o que é difícil. E engraçado, né, Gabriel? Que o Joe Burrow, na atual NFL, é um dos pouquíssimos, talvez o único quarterback que tem sucesso contra o Mahomes. Eles já se enfrentaram várias vezes na temporada regular, nos playoffs. O Joe Burrow tem uma campanha positiva contra o Mahomes. Lembrando que os Bengals chegaram no Super Bowl 2 anos atrás, ganhando do Chiefs na final de conferência, e no ano passado os Chiefs chegaram no Super Bowl, ganhando dos Bengals na final de conferência. Sobre essa questão do maior de todos os tempos, eu acho que essa discussão tem 2 partes. A primeira é se ele vai ser, e a segunda, se a percepção do público vai ser. Porque é isso que você falou, né? Não só o Super Bowl, mas também tem a final da AFC de 2018, né? Que o Tom Brady venceu o Patrick Mahomes, né? Naquele Chiefs e Patriots. Se o Dee Ford não alinha ali no offside, os Chiefs teriam vencido aquele jogo. Mas o que fica pra posteridade o Tom Brady enfrentou 2 vezes o Patrick Mahomes nos playoffs e venceu as 2. Então, realmente vai ser difícil, porque vai ser difícil também o Mahomes, por mais que ele já tenha conquistado 2 em 5 anos, conquistar 6 Super Bowls é muita coisa. E o que eu acho que vai definir se o Mahomes, em termos de currículo, vai alcançar o Tom Brady, vai ser o que ele fará após o Andy Reid e o Travis Kelce deixarem o Kansas City Chiefs. Porque o Tom Brady, ele teve a carreira inteira dele ao redor do Bill Belichick, né? E no começo, aqueles times eram muito mais voltados para uma defesa espetacular. Claro, Tom Brady era um grande quarterback, mas tinha uma grande defesa. E aí a segunda fase dele
nos Patriots. Primeiro ali tem aquele ano do Randy Moss, do Wes Welker. O Randy Moss sai, o Wes Welker continua e o Gronk se torna o melhor tight end pra mim de todos os tempos, e depois tem o Julian Edelman que eventualmente substitui o Wes Welker, né? Então quem vai ser o Edelman e o Gronk do Mahomes, né? Que vai ajudar o Mahomes nessa segunda fase da carreira? Quem vai ser o head coach? Porque o Andy Reid é um dos maiores head coaches da história, pra mim, top 5 provavelmente, mas pela idade dele, você não acredita que ele vai treinar por a carreira inteira do Patrick Mahomes, né? O Mahomes não vai ter um dos maiores treinadores ao lado dele o tempo todo, como teve o Tom Brady. Então, o que vai definir, na minha opinião, o Mahomes, o lugar dele na história, vai ser daqui a uns 4, 5 anos, quando o Kelsey se aposentar, quando o Andy Reid se aposentar, quem vão ser as pessoas que os Chiefs vão colocar ao redor dele e como isso vai funcionar. Acho que é realmente um ponto importante. Mas é isso. 32 quarterbacks aqui definidos, do 1 ao 32 para a próxima temporada. Caio, muito obrigado pela sua participação. Podcast mais longo, eu acho que eu já gravei aqui no podcast Cara dos Esportes. Até na versão em áudio eu vou separar em 2 partes para ficar melhor para as pessoas escutarem. Mas Caio, brigadão mesmo. E sigam ele lá, @CaioMiari. Vou te dar uma folga para sua voz aí no convite do podcast, né? Deve estar até rouco já. Mas brigadão mesmo. Que isso, Gabriel. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, se precisar amanhã, semana que vem, e eu não estiver trabalhando, não estiver naqueles plantão maluco que eu tenho, estou sempre à disposição. Um grande abraço para quem ouviu. Se tem um podcast que dá para ser longo, né? É esse. Que é a única exceção, eu diria, no teu caso. Mas enfim, obrigado pelo convite. Um grande abraço para quem ouviu a gente. Não é uma questão que dá para ser longo, é uma questão que precisa ser longo, né? Também tem isso. 32... Falar de 32 jogadores é muita coisa. É muita coisa, mas espero que o público tenha gostado. Então é isso, pessoal. O podcast Cara do Esporte volta no meio da semana com episódio exclusivo para apoiadores. Não deixe de se tornar apoiador. Link tá na descrição. Até a próxima. Tchau!